Bilionário contrata enfermeira para cuidar do filho doente, instala câmeras e descobre algo chocante. Naquela manhã, o bilionário CEO Richard Cole estava preocupado com a saúde de seu único filho. O estado de saúde do menino havia piorado nas últimas semanas e, apesar de ter acesso às melhores mentes médicas que o dinheiro podia comprar, nada parecia funcionar. A mansão, embora enorme e projetada para impressionar, parecia pesada com o silêncio. Muito quieta, muito sem vida. Richard Cole construiu impérios, quebrou recordes e chegou ao topo do ranking global de riqueza. Mas todo o sucesso do mundo não significava nada quando seu filho de 8 anos estava definhando diante de seus olhos. Exatamente às 8h, sua assistente Martha bateu na porta do escritório e entrou. "A enfermeira está aqui, senhor." Richard não levantou os olhos da tela que mostrava seu último portfólio de negócios. "Traga-a para dentro." Momentos depois, Emma entrou na sala. Ela tinha 24 anos. Era jovem, mas confiante. Seu uniforme era simples. Sua postura era respeitosa, mas não submissa. Seus olhos tinham algo que surpreendeu Richard. Empatia calma. Não pena. Não tudo. Apenas uma força silenciosa. Seu filho de 8 anos, Léo, tinha um distúrbio imunológico, raro, e não sorria há meses. A condição de Léo exigia monitoramento 24 horas por dia, cuidados especializados e apoio emocional que a maioria dos profissionais médicos simplesmente não conseguia sustentar. Emma se candidatou por meio de uma rede privada que atendia apenas a elite e seu currículo se destacou instantaneamente. Mas ainda assim, Richard estava cético. Ele gesticulou para que ela se sentasse. "Emma Bennett?" ele disse com a voz entrecortada. "Você vem altamente recomendada. Diploma da Ivy League, experiência em pediatria, fluência em francês e linguagem de sinais, certificação em RCP. Por que alguém como você iria querer esse emprego?" Emma sorriu suavemente. "Porque Léo merece mais do que apenas uma enfermeira. Ele precisa de alguém que o veja, não apenas o diagnóstico." A sobrancelha de Richard se contraiu. "Você acha que pode lidar com este lugar? Você vai viver no local sob pressão, sem nenhum tempo de folga. Nós não administramos as coisas como um hospital aqui." "Não estou aqui para conforto," ela respondeu calmamente. "Estou aqui para Léo." Sua voz não vacilou. Isso o intrigou. Ele se recostou cruzando os braços. "Conte-me sobre uma vez que você falhou." Emma não hesitou. "Eu me apeguei muito emocionalmente a uma paciente, uma menina de 5 anos com leucemia avançada. Pensei que poderia salvá-la com pura força de vontade. Não consegui, mas segurei sua mão até o fim. Seus pais disseram que isso importava mais do que qualquer coisa." O silêncio pairou entre eles. Richard não demonstrou, mas algo naquela história tocou em um nervo. Sua esposa havia falecido há 4 anos, e ele não segurou a mão dela quando ela morreu. Ele estava em um avião selando uma fusão. Seu filho havia perdido sua mãe. Richard havia se perdido. Ele limpou a garganta. "Você começa amanhã?" Emma deu um pequeno aceno de cabeça. "Obrigada, Sr. Cole." Enquanto ela se virava e saía do escritório, Richard a observou com um olhar estreito. Assim que a porta se fechou atrás dela, ele apertou um botão no interfone de sua mesa. "Martha," ele disse, "faça com que a segurança instale câmeras em todos os cômodos que ela usará. Quero vigilância total, especialmente no quarto de Léo." "Sim, senhor," foi a resposta. Os primeiros dias de Emma na mansão se desenrolaram como um balé silencioso. Cada passo deliberado, cada ação medida com cuidado. Ela se levantou antes do nascer do sol, movendo-se silenciosamente pelos vastos corredores com uma graça que parecia quase suave demais para uma casa construída de aço, mármore e silêncio. Apesar da riqueza ao redor de suas grandes escadarias, arte inestimável e lustres carregados de diamantes, a atmosfera parecia estéril, como um lugar onde o tempo parou no dia em que a felicidade morreu.
Emma conhecia bem esse sentimento. Ela carregava suas próprias sombras, embora as usasse levemente. O quarto de Léo ficava escondido na ala leste, um pouco frio de espírito. O garoto que ela encontrou encolhido na cama de hospital naquela primeira manhã era um fantasma da infância, pálido, magro e envolto em camadas de cobertores. Apesar do calor, Léo olhava para o teto com olhos vazios. Ele não se virou para olhá-la quando ela entrou. Ele não piscou quando ela o cumprimentou. Ele não respondeu quando ela falou seu nome suavemente e se apresentou. Mas Emma não esperava milagres. Ela largou a bolsa delicadamente e se moveu pela sala com facilidade e sem pressa. Como uma brisa entrando em um espaço abandonado, ela ajustou as persianas para deixar o sol da manhã entrar suavemente. Ela afofou os travesseiros dele sem perguntar. Ela falou gentilmente enquanto trabalhava descrevendo cada passo, não porque pensasse que ele responderia, mas porque acreditava que ele merecia o respeito de ser abordado. Olha, vou ler algo para você hoje. Só algumas páginas. Se você não gostar, pisque 2 vezes e eu paro, ela disse com um sorriso. Não houve piscada, mas também não houve resistência. Então ela começou. Um livro gasto de contos de fadas estava na prateleira de cabeceira, claramente intocado por um longo tempo. Emma o pegou, abriu na primeira página e começou a ler em um tom calmo e suave. Sua voz não dramatizou os personagens. Ela leu simplesmente como se estivesse falando com um amigo, e depois de 20 minutos, fechou o livro e sentou-se ao lado dele em silêncio. Léo não reagiu, mas Emma viu o menor movimento de seus olhos, o tremor de seus dedos, o menor sinal de que ele a ouviu. Em outro lugar na mansão, Richard Cole observava tudo se desenrolar na tela de seu escritório. Tornou-se parte de seu ritual noturno, servir um copo de bourbon caro, sentar-se à mesa enorme e estudar o feed de vigilância como se fosse um gráfico de ações. Ele não sabia o que esperava encontrar. Um erro, um momento de egoísmo, uma mentira. Mas tudo o que ele viu foi paciência, cuidado, um tipo de presença que não podia ser fingida. Emma nunca tocou no telefone enquanto estava no quarto de Léo, nunca perdeu a paciência, nunca cruzou os limites. Ela se movia pelo mundo dele como alguém que pertencia àquele lugar. Richard franziu a testa enquanto girava o bourbon. Ele não gostou da rapidez com que Léo pareceu amolecer perto dela. O garoto não sorriu. Ainda não. Mas seus olhos permaneceram em Emma por mais tempo do que em qualquer outra pessoa em meses. Quando ela trouxe uma pequena caixa de música e tocou uma melodia suave, a mão de Léo se moveu levemente no ritmo. Quando ela cantarolou, sua expressão cintilou. Não exatamente alegria, mas algo próximo. No terceiro dia, Emma havia memorizado o cronograma de medicação de Léo, suas preferências por texturas de alimentos e seus sinais não verbais quando uma inclinação de sua cabeça significava desconforto, quando um movimento de seus dedos significava ansiedade. Ela aprendeu que ele preferia panos quentes aos frios e que gostava mais do cheiro de lavanda do que de cítricos. Nada disso veio dos arquivos médicos. Ela aprendeu porque observou, ouviu e respeitou o silêncio em que ele vivia. À noite, depois dos tratamentos, ela diminuía as luzes e contava histórias, algumas de livros, outras inventadas na hora. Eram histórias sobre raposas corajosas e lobos quietos, sobre árvores solitárias e estrelas risonhas. Às vezes, ela as tornava engraçadas, e uma vez, apenas uma vez, Léo soltou uma pequena risada, um som ofegante tão fraco que poderia ter sido imaginado, mas não foi. Richard ouviu. Ele estava observando o monitor meio distraído quando o som o fez se inclinar para a frente. Ele repetiu o clipe várias vezes. O menino riu. Apenas uma vez desde que sua mãe morreu, Léo mostrou um sinal real de alegria. E agora, por causa desse estranho de voz suave e olhos cansados,
Aconteceu de novo. Isso perturbou Richard, mais do que o confortou. Ele construiu muros altos para manter as pessoas fora. Ninguém chegou perto de Léo. Ninguém chegou perto dele. E ainda assim aqui estava, Emma, abrindo algo delicado. Ela não estava tentando ganhar favores ou elogios. Ela não estava atuando. Ela estava apenas estando lá. E de alguma forma isso era pior, porque significava que ela não estava fingindo. Na quarta noite, Emma ficou na cama de Léo por mais tempo do que o normal. Ele estava com uma febre leve e não estava dormindo bem. Ela sentou ao lado dele, segurando sua mão entre as suas, cantarolando uma canção de ninar que Richard reconheceu, mas não queria admitir que se lembrava da mesma que sua esposa costumava cantarolar quando Léo era apenas uma criança com medo de tempestades. Richard cerrou o maxilar olhando para a tela. Algo nele se contorceu, incerto e perturbado. Ele não sabia quais eram as intenções de Emma. Ele não acreditava nas pessoas. Não mais. Mas Léo. Léo estava respondendo, e isso o assustou. Não porque ele pensou que Emma machucaria seu filho, mas porque pela primeira vez, em muito tempo, ele temeu o que aconteceria se ela fosse embora. A mansão estava silenciosa naquela noite. O tipo de silêncio que penetra na pele e faz o ar parecer mais pesado. Já passava da meia-noite e os funcionários já haviam se retirado para seus aposentos. Lá fora, a chuva batia suavemente nas janelas altas, lançando padrões brilhantes no chão de mármore. Mas Richard Cole estava bem acordado, com os olhos fixos nas telas brilhantes que cobriam a parede de seu escritório particular. Ele estava sentado em sua enorme mesa de carvalho, uma mão apoiada em um copo de bourbon pela metade e a outra folheando horas de filmagens silenciosas. O quarto estava escuro, exceto pela luz pálida dos monitores lançando linhas duras em seu rosto. Tornou-se um hábito observar Emma, não mais por simples desconfiança, mas por algo mais complicado, algo que ele não conseguia nomear. Ela o intrigava, o perturbava. Ela não agia como os outros. Nenhuma performance, nenhuma máscara, nenhum ângulo, ou pelo menos nenhum que. Richard fez uma pausa quando viu o carimbo de tempo passar das 23h30. Emma não tinha saído do quarto. Curioso, ele voltou e apertou o play novamente. A câmera no quarto de Léo mostrou um brilho suave e quente do abajur. Emma estava sentada, na beira da cama. Sua postura estava ligeiramente curvada, como se a fadiga finalmente a tivesse alcançado. Léo estava dormindo profundamente, seu corpo minúsculo enrolado sob o cobertor como uma folha escondida para o inverno. E Emma, ela sentou-se, ali acariciando suavemente seus cabelos, um movimento tão natural, tão maternal, que fez Richard piscar. Então ela começou a cantarolar. A melodia era baixa, quase inaudível através do feed de vigilância, mas Richard soube disso instantaneamente. Sua espinha enrijeceu e sua mão congelou sobre o mouse. Era uma canção de ninar, não qualquer canção. De ninar. A canção de ninar dela. Aquela que a mãe de Julia Léo costumava cantar quando o menino não conseguia dormir. Aquela que ela cantarolava em noites tempestuosas em quartos de hospital, em longas viagens de carro, para manter Léo calmo. A melodia era simples e assombrosa, suave o suficiente para acalmar, forte o suficiente para permanecer. Richard não a ouvia desde o funeral. Ele enterrou o som com ela, trancou-o nos cantos silenciosos da memória que ele nunca ousou visitar. No entanto, aqui estava ela saindo dos lábios de Emma como um fantasma saindo do tempo. Ele se inclinou, o coração disparado, a respiração presa na garganta. A tela piscou levemente, a imagem granulada. Mas não importava. Ele a viu como seus olhos estavam cansados, mas brilhantes. Como sua mão se movia pelos cabelos de Léo, como se ela tivesse feito isso 1000 vezes antes. E então, ela sussurrou. Você se parecia com ela. O sangue de Richard gelou.
Não havia mais ninguém na sala. Não havia razão para ela dizer essas palavras, a menos que ela acreditasse que Léo não podia ouvi-la, ou a menos que ela acreditasse que ninguém mais ouviria. Mas a câmera viu tudo. E Richard viu tudo. Ele pegou o mouse, rolou para trás e assistiu novamente. A mesma canção de ninar, o mesmo sussurro. Você se parece com ela. O copo de bourbon ficou esquecido enquanto Richard se levantava, o coração disparado, sua mente girava, em 1000 direções. De quem ela estava falando? Julia. Como Emma saberia a aparência de Julia? Eles nunca se conheceram. Emma veio de uma agência Registros Limpos, referências fortes, um histórico brilhante em cuidados pediátricos, nenhuma bandeira vermelha. Pelo menos não à primeira vista. Mas agora isso não parecia certo, ele sentou-se lentamente, os olhos ainda fixos na tela. O rosto de Emma congelou no quadro, brilhando suavemente, ainda cantarolando uma canção de ninar que não deveria pertencer a ela. Quem era ela? Richard sentou-se sozinho em seu escritório. As paredes ao redor dele, altas e frias, uma fortaleza construída tanto para manter os outros fora, quanto para proteger seus próprios segredos. O suave zumbido da cidade abaixo era abafado pelas grossas janelas de vidro. No entanto, o silêncio interior pesava mais do que qualquer ruído. Esta noite, ele estava esperando por respostas do tipo que não vinham envoltas em relatórios corporativos ou mentiras polidas. Esta noite, ele esperava a verdade. Seu investigador particular estava trabalhando silenciosamente, rastreando o passado de Emma com uma paciência meticulosa que Richard raramente admirava. O homem finalmente tinha que entregar o relatório e a mão de Richard tremia levemente quando ele atendeu a chamada. A voz do outro lado era firme e profissional, mas o que ela disse desvendaria tudo. Emma Hill não é quem ela diz ser. O investigador relatou que seu nome verdadeiro é Emily Bennett. Ela foi adotada quando criança e não tem família conhecida, nem irmãos, nem parentes próximos. A mente de Richard vacilou. Ele pensou que tinha contratado uma enfermeira, uma zeladora, uma estranha. Mas o que foi revelado parecia uma rachadura na fundação de seu mundo cuidadosamente controlado. Mais do que isso, o investigador continuou. Fizemos uma verificação cruzada de DNA, uma precaução que você solicitou. Você pediu por um exame completo. O coração de Richard batia mais forte. Cada batida era como um martelo batendo em aço. Há uma correspondência, uma conexão de linhagem materna com sua falecida esposa Julia. O silêncio que se seguiu foi absoluto, como se o próprio ar tivesse prendido a respiração. Richard sentiu o peso daquelas palavras afundarem profundamente. Emily Bennett era família, sua família. Ela era tia de Léo. Ele não esperava isso. Não essa revelação crua e emaranhada. O homem ao telefone acrescentou calmamente. É raro, mas não impossível. A linhagem familiar de sua esposa e a mãe biológica de Emily compartilham a mesma linhagem. Você pediu divulgação completa. Você tem. Richard encerrou a ligação com as mãos agarrando a borda da mesa. O mundo mudou sob ele. Ele precisava ver Emily. Ele precisava ouvir isso dela. Mais tarde, naquela tarde, ele a encontrou no quarto de Léo, sentada calmamente no chão, lendo um livro surrado. A luz atingiu os fios de seu cabelo, fazendo-os brilhar. Ela olhou para cima quando ele entrou, a surpresa cintilando em seus olhos, rapidamente mascarada por uma calma que parecia frágil. Eu não queria que você descobrisse assim, ela disse com a voz trêmula. Eu só descobri sobre minha família biológica há alguns meses. Foi um choque. Eu não sabia o que fazer. Richard a observou cuidadosamente, vendo as camadas abaixo da superfície. O medo, a confusão, a esperança. Aceitei esse trabalho, porque queria estar perto de Léo, ela continuou. Não para enganá-lo, mas para protegê-lo,
para estar lá para ele como uma família deveria estar. Sua confissão pairou no ar entre eles. Era frágil, mas real. A mente de Richard correu. Anos de sofrimento e perdamuros construídos para manter todos fora. E agora esta presença inesperada, uma mulher que pertencia ao passado e ao futuro ao mesmo tempo. Ele viu o jeito que Léo a olhava, o jeito que os olhos do garoto brilhavam quando ela estava perto. Emma Emily não era apenas uma enfermeira. Ela era da família sangue do sangue de Julia, e o fio vivo conectando os fragmentos de sua vida, despedaçada. A revelação foi um choque, sim, mas por baixo dela havia algo mais, uma chance silenciosa de cura, de conexão, de esperança. Pela primeira vez em muito tempo, Richard sentiu o aperto de controle afrouxar o suficiente para deixar algo novo entrar. Ele não demitiu Emma. Isso estava claro. Mas ele parou de falar com ela completamente. As palavras entre eles secaram, deixando para trás um silêncio pesado que se instalou como poeira em cada cômodo em que ela entrou. Emma se moveu pela mansão com a mesma graça silenciosa, mas sem o calor que antes fluía livremente entre ela e Richard. Seus olhares eram frios e cortantes, cortando o espaço frágil que ela tentava manter. Ele ainda não confiava nela. Talvez ele nunca confiasse. Léo percebeu imediatamente. O garotinho que começara a mostrar sinais de vida sob os cuidados de Emma, agora se retraía. O sorriso pálido que começara a surgir em seus lábios desapareceu completamente. Seus olhos, antes cintilantes com o mais tênue vislumbre de esperança, agora estavam nublados pela confusão e pelo medo. O frágil vínculo que Emma tanto trabalhou para construir estava se rompendo sob a desaprovação silenciosa de Richard. Até os criados sussurravam a portas fechadas sobre o frio palpável que se instalara na casa. Então veio a noite que destruiu completamente a fachada frágil. A condição médica de Léo era imprevisível, uma sombra constante pairando sobre cada respiração que ele dava. Naquela noite, a respiração do menino ficou superficial e errática. Uma dança perigosa à beira da crise. Emma, sempre vigilante, percebeu imediatamente. Ela estava ao seu lado em um instante, verificando seus sinais vitais, ajustando seu oxigênio, suas mãos firmes, apesar da urgência. Richard estava em seu escritório quando o alerta veio. O som penetrante do monitor médico cortou o silêncio, como um grito. Ele deixou cair o copo e correu pelo corredor, a adrenalina correndo em suas veias. Ele chegou ao quarto de Léo no momento em que Emma administrava uma injeção precisa. Seu rosto estava calmo, mas feroz. Cada movimento era uma prova de anos de treinamento e cuidado. O peito de Léo subia e descia mais uniformemente agora, a cor retornando às suas bochechas. Richard observou a respiração presa na garganta quando a pequena mão de Léo encontrou a de Emma. O menino se agarrou a ela com um desespero que rompeu a casca fria. A voz de Léo era quase um sussurro, mas as palavras atingiram Richard como um trovão. "Por favor, não vá embora!" Emma olhou para Richard, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas e força silenciosa. Aquele único momento dissolveu meses de desconfiança e silêncio. Richard percebeu então que Emma não era apenas uma enfermeira ou uma estranha. Ela havia se tornado essencial não apenas para a frágil recuperação de Léo, mas para o seu próprio coração. Naquela noite, quando a casa finalmente se acalmou, algo dentro de Richard começou a mudar. Ele ficou na porta por mais tempo do que o normal, observando Emma ao lado da cama de Léo. Sua presença não parecia mais estranha ou suspeita. Era natural, como se ela sempre tivesse pertencido ali. As sombras projetadas pela lâmpada suave a envolviam gentilmente e em sua calma ele encontrou algo que não sentia há anos. Paz. Richard retornou ao seu escritório, não para examinar documentos ou vigilância, mas para pensar. Durante anos, o escritório serviu como um local de controle,
uma sala de onde ele monitorava, calculava e mantinha o mundo à distância. Mas esta noite, pela primeira vez, ele o viu pelo que realmente era: um túmulo de memórias. O riso de sua esposa nunca tocou essas paredes. A alegria de seu filho nunca ecoou nesta sala. Tinha sido um santuário de medo da solidão. Ele olhou ao redor para os monitores escuros. Telas sem vida. O encaravam uma vez pulsando com constantes transmissões de vídeo de cada movimento de Emma. Agora em branco, pareciam obsoletos. Ele se levantou e abriu o armário onde ficava o equipamento de vigilância. Um por um, ele desconectou todos os fios, todas as câmeras, todas as falsas sensações de segurança. Ele não podia mais viver atrás de imagens em uma tela. Na manhã seguinte, Richard fez algo incomum. Ele acordou cedo, foi até a cozinha e fez 2 xícaras de café, uma para ele e outra para Emma. Quando ela desceu, surpresa ao vê-lo ali, ele lhe ofereceu um assento. Ela hesitou, mas aceitou. "Eu não dormi muito", admitiu Richard. Emma assentiu, segurando a caneca com as 2 mãos. "Nem eu." Ele olhou para ela, e pela primeira vez não havia parede entre eles. Sem suspeita, apenas compreensão. "Você se lembra?" Ele perguntou suavemente. "A primeira vez que você se sentou com ele durante uma febre, já era tarde. Você estava cantarolando para ele. Eu assisti aquele momento 10 vezes." Emma sorriu tristemente. "Eu sabia que sempre tive a sensação de que alguém estava observando. Eu só esperava que, se você visse o que eu vi em Léo, você começasse a confiar novamente." A garganta de Richard se apertou. "Eu não sabia como. Depois que Julia morreu, parecia que todos queriam algo de nós. O dinheiro, o nome, o acesso. Ninguém nunca realmente quis vê-lo. Não o verdadeiro ele." "Eu queria", Emma disse gentilmente. "Desde o primeiro momento. Não porque ele é seu filho, mas porque ele é minha família também. Eu o teria amado de qualquer maneira, mas agora que sei a verdade, nunca o deixarei." Os olhos de Richard queimaram. A honestidade em sua voz, a convicção cortou anos de dúvida e dor. "Você me lembra dela", ele disse de repente. Emma piscou. "Julia, ela costumava sentar com Léo quando ele não conseguia dormir", ele disse em voz baixa, quase perdida na memória. Ela acariciava seus cabelos, cantarolava aquela mesma canção de ninar. "Lembro-me de pensar uma vez como uma única música pode carregar tanto amor." A voz de Emma tremeu. "Eu só ouvi isso uma vez em um vídeo antigo que encontrei por acidente. Eu não quis ultrapassar os limites." "Você não fez isso." Suas palavras saíram rapidamente e firmes. "Você a trouxe de volta, mesmo que por um momento. E mais do que isso, você o trouxe de volta." Houve uma longa pausa. Então Richard acrescentou: "E talvez você me trouxesse de volta também." Aquele dia marcou uma virada. Richard disse à equipe que Emma não era mais uma enfermeira contratada, mas sim parte da família. Ele não fez um anúncio formal. Ele não precisava. A casa começou a parecer diferente, mais aconchegante. A equipe, antes de boca fechada e sombria, sorriu um pouco mais. Os cômodos, antes ecoando com o vazio, estavam cheios de vozes suaves e risos. A presença de Emma havia mudado o ritmo da mansão. E agora, todos se ajustaram à nova harmonia. Os dias passaram. E depois as semanas. Emma e Richard começaram a passar mais tempo juntos. Não por obrigação, mas por conexão. Eles passeavam com Léo pelo jardim. Emma encorajou Richard a falar sobre Julia, e pela primeira vez em anos, ele o fez abertamente, sem desabafar. Eles compartilharam refeições tranquilas, histórias, momentos de silêncio confortável. Uma tarde, enquanto as folhas de outono caíam sobre a longa entrada da garagem, Richard encontrou Emma sentada no conservatório lendo em voz alta para Léo.
A cabeça do menino descansava em seu braço, seus olhos semicerrados de contentamento. Richard ficou em silêncio na entrada, observando. Mais tarde naquela noite, Richard se aproximou dela no corredor. "Você gostaria de jantar conosco?" Ele perguntou. Emma olhou para cima surpresa. Eu e Léo, ele esclareceu e acrescentou. É hora de ele ver como é uma família ao redor de uma mesa. A refeição era simples: peixe grelhado, vegetais assados e uma fatia de torta de maçã que fez Léo sorrir. Eles riram, lembraram de Julia e criaram uma nova memória que pertencia apenas aos três. Eventualmente a casa se tornou outra coisa. Não apenas um lugar onde a dor era escondida e monitorada, mas um lar vivo e pulsante. Richard desmontou todas as câmeras restantes. Algumas estavam conectadas à estrutura há tanto tempo que ele quase se esqueceu que existiam. Ele mesmo as arrancou suando no sótão e atrás dos painéis. Quando Emma tentou ajudar, ele riu e entregou a ela uma chave de fenda. Se eu vou parar de me esconder, tenho que fazer isso até o fim, ele disse a ela. A última câmera desceu do quarto de Léo. Quando ela caiu na mão de Richard, ele olhou ao redor para o espaço em que Léo dormia na cama. Emma se aninhou ao lado dele em uma cadeira de leitura. O peito do menino subia e descia pacificamente, não mais assombrado pelo medo. O silêncio não era mais oco. Era sagrado. Richard saiu do quarto, mas antes de fechar, a porta olhou para trás uma última vez, sem lentes, sem filmagens, apenas a vida. E pela primeira vez em muito tempo, Richard Cole sorriu sem culpa, sem a necessidade de monitorar, proteger ou calcular. Ele sorriu como um homem que perdeu tudo e, de alguma forma, encontrou mais do que pensava ser possível. Ele sorriu como um pai. A primavera chegou como um milagre silencioso, suavizando o frio que antes vivia nas paredes de pedra da mansão. A luz filtrava pelas janelas altas, lançando longas sombras douradas sobre os pisos polidos. Onde o silêncio antes reinava, agora havia um ritmo suave. Risadas de passos, a explosão ocasional do grito de alegria de Léo enquanto ele perseguia uma bola de futebol pelo jardim. A casa havia mudado, mas também as pessoas nela. Emma estava na cozinha ensolarada, arrumando frutas em uma bandeja. Seu cabelo estava preso frouxamente, algumas mechas escapavam ao redor de seu rosto e um zumbido suave escapava de seus lábios. Atrás dela, os corredores antes silenciosos zumbiam com vida. A voz de Léo era alta e alegre quando ele chamou Richard, do jardim. Ela parou por um momento observando da janela da cozinha, enquanto pai e filho chutavam a bola para frente e para trás na grama. Os movimentos de Léo ainda eram cautelosos, mas cada passo era mais ousado que o anterior. Sua condição imunológica estava longe de desaparecer, mas a terapia com medicamentos e, acima de tudo, a estabilidade emocional fizeram o que os remédios por si só não conseguiram. Eles o ajudaram a prosperar. Emma carregou a bandeja para fora. O jardim tinha sido transformado. O que antes era um trecho frio de perfeição, bem cuidada. Agora florescia com cores, girassóis se inclinavam em direção ao céu, margaridas emolduravam os caminhos, e um pequeno banco de madeira estava sob uma cerejeira em flor pintada à mão, por Emma e Léo durante um de seus projetos de artesanato de fim de semana. Uma mesa foi posta sob a árvore coberta com uma toalha branca e coberta com pratos simples, sanduíches de limonada e uma torta de morango que Léo ajudou a decorar. Parece incrível, disse Richard, tirando a grama dos joelhos enquanto se aproximava. Você realmente sabe como fazer este lugar parecer um lar. Emma sorriu, colocando a bandeja no chão. É mais fácil quando as pessoas lá dentro também se sentem em casa. Richard olhou para ela por um momento. Havia algo em seus olhos, gratidão, calor e uma gentileza que antes parecia impossível para um homem que vivia em paredes de aço e vigilância.
Ele enfiou a mão no bolso e tirou uma pequena fotografia desgastada. Estava dobrada nos cantos. As cores desbotaram com o tempo. Julia, sua falecida esposa, sorriu de volta da imagem. Seus olhos brilhavam. Seu braço envolvia uma jovem mulher que eles não sabiam que existia. Emma tirou a foto com a respiração presa no peito. Era a única foto que encontraram de sua irmã biológica. Sua irmã biológica. Ela cresceu sem nunca saber que Julia existia. Foi somente no teste de DNA e na investigação particular, após a descoberta de Richard, que Emma finalmente viu esta foto. Ela olhou para ela agora dominada pela estranha dor de proximidade e distância. Ela caminhou até a cadeira de Léo, colocou a foto na mesa ao lado do prato dele e sorriu. Ela teria ficado orgulhosa, disse ela baixinho. Richard estava ao lado dela. Ela teria te amado. Léo, sentado entre eles, olhou para a foto e depois para Emma. É a mamãe? Emma se ajoelhou ao lado dele, passando a mão pelos cabelos dele. Sim, querido. Era sua mamãe, minha irmã. Léo inclinou a cabeça. Isso significa que você é como minha segunda mamãe. Ela riu suavemente, lágrimas brilhando em seus olhos. Algo assim, Richard sentou-se e por um momento os três simplesmente sentaram juntos banhados no silêncio quente da tarde. Os pássaros cantavam à distância e o doce perfume das flores desabrochando enchia o ar. Não foi uma grande celebração. Não houve convidados, presentes ou fogos de artifício. Foi algo íntimo e tranquilo. Apenas os três, um pequeno jardim, uma foto do passado e a promessa de algo novo. Mais tarde naquela noite, enquanto o sol se punha atrás das árvores, lançando tudo em uma luz cor de mel, Emma e Richard limparam a mesa enquanto Léo desenhava animais de giz no caminho de pedra próximo. Richard enxugou